Galera, o terceiro capítulo de Boruto Tubular Vortex foi oficialmente lançado e tivemos finalmente o confronto entre Boruto e Koji. Se é que isso pode ser chamado de confronto, porque o Koji foi humilhado, mas o novo Rasengan do Boruto também foi mostrado, assim como a continuação da missão do Boruto em busca do 10 Caudas. E nesse vídeo a gente vai fazer uma review sobre o capítulo e os principais acontecimentos. Então, se puder, já deixar o like, isso ajudaria bastante, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. É sério, rapaziada, boa parte das visualizações aqui do canal vem de não inscritos nos últimos 28 dias, cerca de 90%. Então, se vocês puderem dar essa força, eu iria agradecer demais. Muita gente acaba assistindo os vídeos e não se inscrevendo no canal e voltando novamente, então, se possível, se inscreva no canal para nos ajudar. O capítulo então começa exatamente de onde parou o último, com o Boruto prestes a usar o seu novo Rasengan, a sua nova habilidade. Algo que o próprio Koji não sabe do que se trata, porque até ele mesmo ali teoriza sobre o que poderia ser, descartando o uso do Rasengan que desaparece. E essa parte aqui é bem importante porque os primeiros indícios do sintoma, do resultado da técnica do Boruto já pode ser visto logo nesse início de capítulo, já que quando o Koji vai pra cima do Boruto e acaba tendo aquela energia que estava em volta do corpo do Boruto indo até ele, o Koji simplesmente não consegue mais acertar o Boruto. Inclusive, muita gente se questiona, se nessa parte o Boruto ele estaria conseguindo desviar do Koji simplesmente por conta da energia, em volta do seu corpo, aquelas ondas, ou se o Koji realmente foi afetado e por conta disso ele já estava começando a ficar tonto. Eu já comentei sobre isso num vídeo anterior, eu vou deixar aí nos cards para quem quiser conferir depois, eu dou a minha opinião sobre isso, mas repetindo aqui, para dar um resumo para vocês, o que eu acho que aconteceu ali é que realmente o Koji já estava afetado pelo Uzuriko do Boruto, já que a gente vê que no final do segundo capítulo o Boruto ele já fala o nome da técnica ativando ela e ficando com aquela energia em volta do seu corpo. No momento que o Koji vai atacar o Boruto no início desse terceiro capítulo, a gente vê que o Boruto consegue desviar num primeiro momento, mas depois o Koji consegue pegar a mão direita do Boruto e depois acaba que eles ficam muito próximos e a energia que estava no Boruto vai até o corpo do Koji, fazendo ele se questionar o que era aquilo, e o Boruto também fala que seria muito fácil matá-lo, repetindo o que ele já tinha dito anteriormente e que a sua morte já estava praticamente feita, ou seja, dando a entender que a partir daquele momento, que a energia do corpo do Boruto foi pro corpo do Koji, o futuro da batalha já estava decidido, e aí a gente vê que o Koji não consegue mais acertar o Boruto. Então, na minha opinião, nesse momento aí, o Koji ele já estava sofrendo com os efeitos da técnica no menor grau. No caso, ele estava um pouco tonto, sofrendo pela rotação e não estava conseguindo atacar o Boruto. Ele até questiona, ele se pergunta ali o que estava acontecendo e fala que a esquiva do Boruto, a forma como ele estava desviando, não era normal e que aquilo não era uma ilusão. Então, na minha opinião, ele já estava sofrendo com os sintomas da técnica. Até porque, como eu acabei de comentar, no início ele ainda consegue ali segurar o Boruto e não parece estar sofrendo com nada. Ele não parece ter dificuldade de tocar no Boruto, que depois que aquela energia vai para o seu corpo é totalmente diferente. Ele acaba simplesmente não conseguindo nem chegar perto do Boruto. E aí depois ele é acertado facilmente pelo Uzuriko, pelo Rasengan do Boruto, e é lançado para longe. O que no primeiro momento é estranho, porque a gente ainda não tinha certeza do efeito dessa técnica, e ainda até pergunta se era só aquilo, essa nova habilidade. E aí o mais impressionante, uma parada que eu achei muito intrigante nesse capítulo, é que o Daemon, ele mesmo de longe, consegue sentir e entender o golpe do Boruto. Ele sente que o Boruto estava usando uma técnica que usava a rotação do próprio planeta. E aí a pergunta que fica é como o Daemon conseguiu entender isso, como mesmo de longe ele conseguiu entender o funcionamento dessa habilidade, e eu tenho uma pequena teoria com relação a essa questão. A gente já viu que o Daemon ele consegue sentir coisas que mais ninguém consegue, como por exemplo quando ele sente uma ameaça vindo da Himawari e um certo poder oculto. E agora de alguma maneira ele conseguiu entender o funcionamento da técnica do Boruto mesmo de longe. E se a gente for parar pra pensar, a única coisa em comum que o Boruto e o Daemon possuem é que o Boruto é um Otsutsuki, e apesar do Daemon não ser um Otsutsuki em si, ele tem o DNA
ganhar de o maior deles, que é o Shibai, o mais poderoso. O que me faz pensar que esse Rasengan Uzuriko do Boruto pode ser alguma espécie de Shinjutsu, o que explicaria o Daemon também meio que entender essa habilidade e saber o funcionamento dela, assim como o seu próprio conceito, mas aí não explicaria a Eida simplesmente não entender também, já que ela também tem o DNA do Shibai. Mas aí entra um outro ponto, que no caso a Eida, ela é só uma garota, tipo, ela não tem nenhuma experiência de combate, ela nem gosta de lutar, tanto que ela só foi entender melhor a sua habilidade, a onipotência, depois de 3 anos, sendo que quando o Momoshiki estava explicando a habilidade da onipotência, ele diz que é algo muito maior do que uma garota que nem era Otsutsuki, no caso da Eida. Então, na minha opinião, faz sentido o Daemon ele ter conhecimento, porque ele é um cara mais ali da porrada, ele gosta de lutar, ele tem um QI de batalha muito alto, ele consegue sentir o potencial do inimigo, assim como seu poder oculto, tendo um senso de batalha muito afiado e sabendo de longe sobre o poder do seu oponente. Então faz muito mais sentido ele ter muito mais noção das habilidades e do potencial de um Otsutsuki do que a própria Eida. E se a gente parar pra pensar, o Boruto já evoluiu muito nesses 3 anos, ele já é um Otsutsuki completo, deve ter se desenvolvido muito mais nesses 3 anos, e ele ainda não tem um Shinjutsu pra chamar de seu, assim como o Kawaki tem o seu Doujutsu, assim como o Koji tem, assim como a Eida e o Daemon tem, e essa habilidade, o Uzuriko, é tão roubada que, na minha opinião, não tem como não ser um Shinjutsu. Mas, como eu falei, é só uma teoria, uma opinião minha baseada no que a gente tem até o momento. Pode ser que ele no fim não seja um Shinjutsu, mas eu apostaria que ele seja sim. Até porque é uma parada muito complexa, o Boruto consegue assimilar a energia da rotação da Terra e aplicar isso no seu Rasengan, conseguindo combinar e afetar uma pessoa. E apesar do Daemon ter parecido surpreso com essa habilidade, não parece ser algo de outro mundo que o Daemon simplesmente ficaria completamente chocado, como ele ficou com a Himawari, mano. Uma parada que também tá na minha cabeça é de que ele ficou inconformado com a Himawari, mas ele nunca mais repetiu essa surpresa com mais ninguém, até quando ele viu o Sasuke. Então, também é um ponto importante, né, pensar o que diabos tem, né, na Himawari que fez o Daemon ficar daquela forma. Mas voltando aqui à discussão principal, apesar do Daemon ter achado interessante essa habilidade do Boruto, ele parece ter conhecimento dela. Então eu chutaria que é sim um Shinjutsu, como se fosse uma habilidade Otsutsuki. Se a gente parar, a gente vê que os Otsutsukis eles vão de planeta em planeta comendo fruto de chakra, que é basicamente toda a informação genética, né? Contém toda a informação genética de um planeta em questão. E esse fruto de chakra, ele vem de uma árvore divina que simplesmente suga tudo do planeta. E esse Rasengan usa ali do chakra planetário, usa da rotação da Terra para afetar o seu oponente. Então eu diria que o próprio Boruto, né, por ser um Otsutsuki, ele tá conseguindo usar habilidades do clã nos seus próprios jutsus. Talvez essa seja uma capacidade do próprio clã Otsutsuki de conseguir assimilar a energia de um planeta, e aí o Boruto simplesmente implementou isso no seu Rasengan. Mas é claro, como eu falei, isso é apenas uma teoria, a gente ainda não tem como ter certeza de nada e a gente não sabe se eles vão explicar melhor essa habilidade no futuro. Que, convenhamos, é uma habilidade bem roubada, uma habilidade que eu não esperava que o Boruto tivesse já agora, porque simplesmente ele consegue deixar o inimigo à sua disposição para fazer o que ele quiser. E se o inimigo simplesmente não colaborar, ele vai acabar morrendo, sendo que o Boruto é o único que pode acabar com essa rotação dentro do seu oponente. E isso tudo sem usar o Karma. O Boruto simplesmente está conseguindo desviar dos golpes, né, do Koji, né? Já antes ele já tinha conseguido desviar de um golpe do Koji que, né, é dito ser superior ao Jigen, apesar de que atualmente qualquer um que ouvir, né, essa parada vai simplesmente xingar, porque o Koji é sempre humilhado, mas o que a obra estabelece, né, o que o próprio Daemon fala, é que o Koji seria superior ao Jigen. Então, se o Boruto consegue simplesmente lidar facilmente com o Koji, ainda antes dele usar o Uzuriko, isso significa que na sua forma base, ele já tá bem superior ao Jigen. Mas com essa habilidade muito roubada e o fato de que o Boruto ainda nem sequer usou o Karma, ou muito menos a sua forma Borushiki, que a gente ainda não sabe como ela tá atualmente,
realmente se o Boruto pode controlar ela, né, de forma consciente. Eu diria que o Boruto tá num nível de poder completamente surreal e eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão. Mas eu me pergunto como que vai ficar o plot, porque o Boruto me parece estar muito acima dos outros personagens. Eu diria até que ele pode estar bem acima do Kawaki. Não sei se vocês notaram, mas no próprio capítulo o Boruto ele faz muito pouco caso do Kawaki, né? Como se ele pudesse lidar com o Kawaki a qualquer momento. Ele nem dá ideia pro Kawaki e começa a falar com os sapos, né? Sobre o paradeiro do 10 Caudas. Então é muito intrigante essa questão, porque parece que o Boruto é o personagem mais forte da obra no momento, talvez até mais forte do que o próprio Daemon. Isso porque ele só mostrou essa arma nova até o momento. Vai que ele tem outras técnicas ainda mais poderosas do que o Uzuriko. Isso me preocupa um pouco, porque pode acabar desequilibrando a trama. Se o Boruto ficar muito acima dos outros personagens, pode acabar não tendo desafio nenhum, o que também pode acabar afetando outros personagens como o Kawaki. Mas eu devo também fazer um vídeo só para comentar sobre essa questão do nível de poder do Boruto e das possíveis consequências para a obra. Continuando, na hora ali que o Koji é derrotado e não consegue nem mais ficar de pé, a gente vê o Kawaki chegando, assim como o time 10 e a Himawari. Detalhe que a Himawari é a única que consegue ali tirar uma expressão do rosto do Boruto, o que mostra que o Boruto estava bem preocupado com ela, obviamente. E aí também essa cena deixa claro que o Koji, ele, por algum motivo, ele parou de enviar outros garras sujas, porque no segundo capítulo, né, no capítulo anterior, a gente viu que o Kawaki e o time 10 eles estavam enfrentando os garras sujas e não parava de aparecer mais, sendo que o Koji tem uma quantidade muito grande que provavelmente ele não mandou tudo pra Konoha. Provavelmente não, certamente, porque antes dos 3 anos, né, antes desse time skip, o Koji já tava com 1000 seres, número esse que deve ter aumentado bastante. E a gente vê que na hora que o Koji ele foge, ele usa um garra suja, ele convoca um garra suja da outra dimensão para poder fugir. Então simplesmente o time 10 e o Kawaki, que estavam lutando com outras garras sujas, devem ter derrotado aqueles que estavam aparecendo, mas o Koji deve ter de alguma maneira impedido que mais garras sujas fossem até Konoha. Não sei se ele separou um número específico para ir até a vila, enfim. Detalhe que o Kawaki ele não quer nem mais saber de conversa com o Boruto, ele simplesmente não quer diálogo, ele quer matar o Boruto e ele nem para pensar se o Boruto atualmente ele ainda é afetado pelo Momoshiki, se ele ainda realmente é uma ameaça. Talvez o Kawaki esteja tão cego com a situação do Boruto que ele nem para pensar que possivelmente a maior ameaça no momento é essa questão do 10 Caudas. Pode ser que na cabeça do Kawaki, atualmente Konoha está numa paz tão grande que o Boruto represente uma ameaça. É como se talvez na cabeça do Kawaki, isso é um pensamento meu baseado no que está acontecendo no momento, mas pode ser que o Kawaki ele meio que enxergue no Boruto todas as coisas ruins que podem acontecer, não só em Konoha, mas com pessoas ali da vila, incluindo o Naruto que tá numa outra dimensão, mas caso o Kawaki libertasse ele, né, o Boruto ainda pode representar uma certa ameaça. Então talvez esse seja o grande ponto, talvez o Kawaki esteja tão cego, né, vendo no Boruto uma figura de caos, né, quando Konoha está há 3 anos numa paz considerável, já que o Koji não atacou a vila durante esse tempo, é a primeira vez que o Koji tá vindo até Konoha, e o Boruto também. Então pode ser que o Kawaki ele não quer nem mais papo, ele não quer nem mais saber se o Boruto realmente é uma ameaça, mesmo sendo o Otsutsuki. Enfim, eu tô bem ansioso pra ver a continuidade do mangá e o desenvolvimento do Kawaki. Eu acho que o personagem ainda tem muito a evoluir e a gente vai entender melhor o seu pensamento. Principalmente se aquela cena lá do primeiro capítulo, né, lá do futuro não for completamente alterada. Talvez tudo que a galera quer que o Koji seja, ou espere que o Koji seja, na verdade seja o Kawaki. Ele tem potencial para ser realmente aí um dos melhores vilões da série, basta continuar sendo trabalhado. A gente vê também que a Sarada, ela ainda tá checando aquela árvore, né, daquele garra suja que acabou mordendo um shinobi e ele acabou virando uma árvore. E a gente tem mais explicações sobre esse acontecimento, porque parece que realmente quando um Tsumeaka ele acaba mordendo uma pessoa, essa pessoa vira uma árvore. E a Sarada meio que explica que quando um Jubi, né, ele come um Otsutsuki, ele acaba virando uma árvore divina. E como esses garras sujas, eles estão comendo tudo que vem no caminho,
quando eles comem uma pessoa, meio que eles podem virar uma versão fracassada ali de uma árvore divina. Até um outro shinobi comenta sobre essa questão. E faz bastante sentido, porque o Koji no último capítulo ele comenta que originalmente um Jubi, né, um 10 caudas, é um ser que come tudo que vem no caminho por instinto, até chegar num Otsutsuki que é o seu alvo principal. Sendo que quando eles comem um Otsutsuki, eles se tornam uma árvore divina. Mas quando eles comem uma pessoa que não é nem de longe o que um Otsutsuki é, ele simplesmente vira uma árvore no menor grau de uma árvore divina, ou seja, uma árvore bem comum se comparada a uma árvore divina. Porém, não ficou claro, mano, sobre o que acontece com essas pessoas, porque a gente vê que o cara não estava morto, a Sarada vê que ele ainda estava vivo, até porque faz muito pouco tempo que ele foi mordido. Mas quando o Koji vai para outra dimensão, a gente vê que o Bug ele também acabou sendo mordido e virou uma árvore. Só que a gente não sabe se o Bug tá morto, ele aparece ali com os olhos fechados, a gente não sabe se ele tá desacordado ou se ele realmente morreu, mas dá pra ver que o Bug, ele não tá murcho, sabe? A gente viu lá na guerra, por exemplo, na Quarta Guerra, que quando a árvore sugava o chakra das pessoas, elas murchavam, assim como o Shikamaru acabou sendo afetado. Então eu fico me perguntando o que aconteceu com o Bug. Na verdade, o que acontece com uma pessoa quando ela acaba virando uma árvore ao ser mordida por um garra suja? Será que o Bug realmente tá morto porque a árvore sugou todo o seu chakra? Então não era pra ele estar completamente murcho? Enfim, é meio difícil cravar alguma coisa agora. E uma outra questão que vale levar em consideração é que é o seguinte, essa lógica de que quando um garra suja come uma pessoa que não é um Otsutsuki, ele vira uma versão fracassada da árvore divina, ela faz sentido, beleza. Só que a gente também tem que entender que o conceito da árvore divina é basicamente que o Jubi come um Otsutsuki e vira uma árvore divina que depois dá um fruto de chakra. Nessa questão das pessoas que foram mordidos por garras sujas e viraram árvores, a gente tem que entender que eles não foram devorados pelos garras sujas. O garra suja simplesmente mordeu, por exemplo, aquele ninja lá que estava junto da Sarada e o garra suja acabou se tornando uma árvore envolvendo a pessoa. No caso, o garra suja não chegou a devorar a pessoa completamente, como acontece com o Jubi ao devorar um Otsutsuki. O que pode indicar que talvez essas pessoas elas estejam vivas, talvez a pessoa ela simplesmente não morra quando ela acaba sendo mordida por um garra suja e esse garra suja vira uma árvore. Talvez a grande questão seja de que a árvore deve envolver tanto a pessoa que fica difícil tirar a pessoa dali sem talvez acertar um golpe fatal. Deve ficar tão enroscada ali na árvore que deve ser difícil até mesmo tirar a pessoa dali. No caso, talvez destruir a árvore não seja a melhor das opções. Enfim, é uma parada que ainda é bem confusa. Mas na minha opinião, as pessoas elas não morrem quando estão na árvore, pelo menos no momento. Eu acho que o Bug ainda tá vivo, só deve estar desacordado, por exemplo. E também é bem curioso que a Sarada ela esteja tão envolvida nesse assunto da árvore. Inclusive, logo depois da parte dela no mangá, a gente vê o Kawaki fazendo um trocadilho ali com o Boruto usando uma roupa igual ao Sasuke. E o Boruto meio que fala que o Kawaki nunca muda esse linguajar. E aí eu fiquei pensando, será que o mangá não tá dando tanto foco assim para a Sarada nessa questão da árvore porque o seu pai, o Sasuke, foi preso, sendo fundamental então que a Sarada ela veja de perto o funcionamento disso para poder ajudar o seu pai? Talvez inclusive seja essa a obsessão do Boruto em querer destruir o corpo principal do 10 Caudas. Pode ser que a única forma de libertar essas pessoas das árvores seja realmente destruindo o corpo principal do 10 Caudas, já que ele é a fonte, né, a origem ali dos Sumeakas. Inclusive a gente vê que o 10 Caudas ele perdeu muito chakra, né, ele foi completamente sugado ali, o que indica que o Koji fez o máximo de garras sujas que ele conseguiu, fazendo o corpo principal do 10 Caudas estar praticamente ali acabado. Uma parada também que a gente consegue notar é que a parte onde deveria ficar os olhos do Jubi, né, o olho dele, né, o Rinnegan dele, tá coberto por uma marca de garra, o que indica que o Koji realmente dividiu, né, o poder desse Rinnegan em vários outros garras sujas. Por isso que um daqueles garras sujas tinha
tinha o Rinnegan. E com relação aos sapos que estavam com o Boruto, eu já fiz um vídeo sobre isso, com a possibilidade do Kashin Koji tá agindo junto do Boruto. Vou deixar o vídeo aí nos cards pra quem quiser conferir. E agora eu vou dar minha opinião geral sobre esse capítulo. Sinceramente, a única coisa que me preocupa que eu vi nesse capítulo é sobre o nível de poder dos personagens, principalmente o Boruto, e como isso vai afetar a trama no geral, porque num primeiro momento o Boruto tá muito poderoso, não é um problema. Na realidade, foge até um pouco do clichê do personagem principal tá sempre ali que correr atrás do seu arquirrival, pelo menos em vários shounens. Mas o Boruto simplesmente parece estar completamente deslocado dos outros personagens, não no sentido de que a história dele não tá fazendo mais sentido, não. Só que quando eu falo que ele parece estar completamente deslocado, é porque eu não sei se vocês pararam pra perceber ou notar, mano, mas o Boruto parece que tá tão forte que Kawaki, Koji, nada nem ninguém representa mais ameaça pra ele. Eu sei que eu posso estar exagerando, mas eu tô comentando apenas a minha impressão desse capítulo. A gente vê que o Koji não representa nada pro Boruto, ele realmente conseguiu derrotar o Koji facilmente, da forma que ele prometeu que iria fazer no capítulo anterior. O Kawaki aparece e o Boruto simplesmente o ignora, tipo, no sentido de que, Kawaki, você tá me atrapalhando, sai daqui porque eu tenho assuntos a resolver com o Koji. E quando o Kawaki ainda tá lá dialogando com o Boruto, querendo enfrentar, o Boruto simplesmente começa a falar com os seus sapos, né, para conseguir saber da localização do 10 Caudas. É como se o seu único objetivo agora fosse realmente o Jubi, e Kawaki nem ninguém representasse mais uma ameaça para ele, somente o Jubi. Isso me deixa um pouco preocupado, porque o Boruto pode estar indo por um caminho que ele vai ficar tão mais poderoso que pode não ter mais qualquer tipo de desafio. Obviamente que eu sei que se isso acontecer, o Kawaki ele vai ficar mais poderoso e a gente vai ter uma batalha final entre eles no futuro. Eu não tô comentando especificamente do Kawaki, mas da trama em si. Eu não sei se isso é proposital, se o Kishimoto realmente tá subindo o nível de poder do Boruto dessa forma, porque ele vai introduzir vilões mais poderosos, talvez outros Otsutsukis, eu não sei pra que caminho o Kishimoto pretende ir, ou se ele simplesmente tem algum plano em mente e essa questão do Boruto ficar tão mais poderoso que os outros personagens faz parte dessa construção. Talvez ele queira realmente testar os limites do Boruto como personagem e até questão dele, quem sabe, perder parte da sua humanidade no futuro por conta do poder, não sei. Não parece que o Boruto ele mudou tanto no sentido de simplesmente cagar pra tudo e todos. Ele mostrou ali preocupação com a Himawari, ele tratou a Sarada bem, né, ele só tava focado ali no inimigo, inclusive ele se dispôs a conversar com a Sarada depois, se preocupou com as pessoas da vila que estavam em perigo e até pediu pra Sarada ajudar. Então eu simplesmente não acho que isso esteja acontecendo agora, mas pode ser um caminho aí que o Kishimoto esteja pensando. Sobre o capítulo, eu gostei do novo Rasengan do Boruto, achei um conceito interessante. A única coisa que me preocupa tem a ver com essa questão do nível de poder do Boruto, que eu já acabei de comentar, mas eu esperava mais da batalha, não esperava que o Koji fosse tão rapidamente derrotado, apesar de que eu já tinha feito um vídeo no mês passado comentando, né, sobre a possibilidade do Kishimoto usar o Koji mais como uma escada mesmo, porém ainda assim eu pensava que a batalha seria um pouco mais dura pro Boruto. Foi um capítulo ok, teve umas informações ali bem legais, mas tem algumas coisas que estão me preocupando realmente. Mas enfim, eu ainda vou fazer outros vídeos para comentar sobre outros pontos que eu acabei não abordando aqui nesse vídeo aqui, pro vídeo não ficar muito longo, mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse capítulo e também as suas teorias. Deixa aí nos comentários, porque eu também quero saber, a opinião de vocês. É isso, se inscreva no canal, mano, para ajudar aí no crescimento do nosso canal, e também deixa o like porque isso ajuda bastante. É isso, a gente se vê numa próxima, falou!